Olá, seja muito bem-vindo ao Desbloqueando Seu Destino. E hoje, nessa aula, vamos falar de descobrindo o seu arcano anual e seu arcano pessoal, tá? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Alguns de vocês já são meus alunos, outros não são ainda. Passaram a se tornar agora. Eu sou a Renata Prado, eu sou psicanalista, sou taróloga, eu sou uma estudiosa de tarô há mais de 10 anos. Então, é uma ferramenta que eu estudo com profundidade e que realmente eu conheço, eu tenho uma intimidade com essa ferramenta, não porque eu sou melhor ou algo nesse aspecto, não, foi porque eu estudei essa ferramenta, eu apliquei na minha vida para que eu pudesse direcionar os meus caminhos. E no momento mais difícil da minha vida, foi o tarô que me deu caminho, que me deu saída, que me conduziu direção, que me deu direção, na verdade, né? Que me deu caminho para que eu pudesse trilhar uma história, né? E há 6 anos que eu atuo de forma profissional, então tem 6 anos que eu fiz definitivamente a transição de carreira. Anteriormente, eu era secretária executiva de presidente de empresa. Então, quando eu fiz a transição, se deu nesse período aí de 6 anos, mas eu estudo tarot há muito tempo. E eu fico muito grata por você estar aqui comigo e confiar no meu trabalho para te direcionar nessa jornada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre arcano pessoal e arcano anual. Aqui o nosso tema hoje, o tema do nosso conteúdo é desbloqueando o seu destino. Na verdade, o destino, ele está nas suas mãos. O que vai definir ter um bom destino ou um mau destino? São as escolhas e as decisões que você toma. Quando você tem uma ferramenta ali acessível para que te direcione melhor, você consegue caminhar em direção ao bom destino ou em direção ao mau destino se você ficar ali no escuro. Então é para isso que o tarot serve. Essa ferramenta aqui, ela vai te ajudar a entender os seus desafios, os seus talentos, ou até mesmo do seu cliente, do seu consulente ou do seu paciente, caso você seja um terapeuta de alguma outra área, ou seja um tarólogo, ou queira atuar com apenas o seu desenvolvimento pessoal, tá? Então, o arcano pessoal e o arcano anual são elementos extremamente importantes no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de alta performance, no nosso processo de desempenho. Ele fala muito mais sobre quem você é do que você pode imaginar. Então, pessoas que falam assim para mim, ou então me procuram, estou com problema financeiro. Quando eu entendo o que vai de energia na alma daquela pessoa, eu consigo compreender aonde está a raiz do problema dela. Ou seja, o arcano anual e o arcano pessoal, o que é o arcano pessoal? É aquele arcano que te acompanha desde o dia em que você nasce. Então, através da numerologia, nós fazemos alguns cálculos e vamos identificar no dia em que você nasceu, qual foi o arcano que estava te regendo. Esse arcano que te rege no dia em que você nasce vai falar dos seus desafios e dos seus talentos. Muitas vezes as pessoas fazem assim: como que eu faço para encontrar a minha missão de vida? A nossa missão de vida, para você descobrir qual que é a sua missão, você precisa compreender os seus talentos. É nos seus talentos que você vai ter respostas. E é para isso que o arcano pessoal ele serve. O arcano pessoal é como se, na verdade, eu costumo dizer que é a comunicação com a sua alma. Se você quiser saber exatamente qual que é o seu processo de transformação, de evolução, de direção e de caminho, você precisa se comunicar com a tua alma. Ninguém melhor do que a sua alma para responder. E o arcano pessoal, ele é o aspecto mais profundo da sua alma. É assim que você encontra respostas. Quando você tem desafios, o que os desafios são na nossa vida? São aspectos que nós precisamos superar. Para a gente superar o desafio é através dos nossos talentos. Quando a gente supera o desafio, a gente não passa por dificuldades financeiras, por dificuldades amorosas, por dificuldades nas relações sociais, dificuldades familiares. Então, essa ferramenta ela é muito forte, muito impactante para direcionar a sua história ou a do seu consulente. Por isso que é necessário você ter esse entendimento e esse conhecimento. E o arcano anual é o arcano que vai reger a sua vida e a sua história por um período de um ano, tá? Nesse ano, aquele arquétipo estará presente, te trazendo aspectos importantes que você deve evitar ou que você deve observar para que você tenha mais realização naquele período de ano. Independente, o país está passando dificuldade, porque a crise, porque a política. Independente disso, é você quem determina o que você vai colher. Então, o tarô, ele serve exatamente para isso.
tá? Eu passei por um aspecto na minha vida em que alguns de vocês já conhecem a minha história. Eu saí de um relacionamento abusivo. Eu tive um problema no relacionamento em que eu cheguei ao ponto de ter que pedir medida protetiva, eu cheguei ao ponto de ter que ir várias vezes na delegacia porque uma pessoa me perseguia durante muito tempo. Eu estava dentro de um relacionamento que eu estava infeliz, eu não tinha paz. Sabe o que é você não ter paz dentro de uma relação? Eu não suportava mais conviver com aquela pessoa. Dentro desse período que eu fiquei tentando terminar, durou mais ou menos um ano. E por que eu não conseguia terminar? Porque todas as vezes que eu tentava terminar, a pessoa me ameaçava. Ela falava que ia me fazer perder o meu emprego, que ela ia me difamar e que ela ia me expor. E eu, naquele momento, naquela época, eu não tinha assumido o tarô ainda como uma profissão. Então, aquilo, para mim, a exposição, peraí, como que eu posso, uma secretária executiva, ser exposta dessa forma? Eu não aceitava. Eu não aceitava. Então, tinha um lado meu em que eu olhava para aquilo e falava, não. E muitas vezes, quando eu perguntava para o tarô, o que eu faço? Saía a carta do mago, me pedindo para encerrar aquele ciclo e começar um novo. A carta da morte também saía muito falando assim, Renata, você precisa fechar essa porta. E também havia a carta da torre, que pedia um término brusco. Só que todas as vezes que eu tentava, ele ia lá e me ameaçava. Teve um dia em que eu terminei, né? No dia seguinte, eu terminei por telefone, porque eu não suportava mais aquela relação. No dia seguinte, de manhã, quando eu fui sair com o meu carro da garagem, ele pulou de trás do muro em cima do meu capô. E foi comigo até a porta da minha empresa, me ameaçando de fazer escândalo. Fora que teve uma vez também na Anhanguera, em que ele simplesmente captou meu volante e jogou na rodovia Anhanguera. Eu tô aqui em São Paulo, né? E tem a rodovia Anhanguera. Então, assim, foi muito difícil para mim. Quem me ajudou a ter atitude para sair dessa dificuldade, desse relacionamento complicado, foi o tarô. Então, o tarô foi uma ferramenta transformadora na minha vida. Ela foi uma ferramenta muito que ela me deu o caminho, ela me deu a liberdade. Quando chegou um ponto em que o tarô, que eu perguntava para o tarô, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Ele vai realmente me prejudicar? Saía sempre a carta da torre e a carta da morte. Ele não só tentou como prejudicar, como ele tentou acabar com a minha vida, ele tentou realmente me destruir, né? Então, aquele processo foi um processo muito difícil, muito doloroso, eu sentia muita vergonha, né? Eu acredito que vocês, alguns de vocês já passaram por situações complicadas, então, para mim, foi um momento muito difícil na minha vida, em que o tarô me deu o caminho. E quando eu terminei essa relação, que eu fui lá e tomei a atitude de terminar essa relação, eu cheguei numa outra condição que, primeiro, eu sabia que ele ia fazer tudo aquilo, e de fato ele fez muito pior do que eu imaginava. Eu me vi sozinha. Os amigos que eu acreditava que eram meus amigos não estavam mais ali presentes, não estavam ali para me apoiar. Era importante para eles saberem o que estava acontecendo. Depois que eles sabiam, aí eles não estavam ali para me apoiar. Então foi um momento muito difícil que o tarô me deu caminho. Foi uma fase muito difícil, onde eu passei muita dificuldade, passei muito perrengue. Eu perdi 2 empregos, porque eu trabalhava com o tarô à noite e de dia eu era secretária executiva. Então, imagine, você perder tudo. Passei dificuldade, passei restrição mesmo, restrição financeira, restrição alimentar. Foi um momento muito difícil, que foi o tarô que me ajudou a direcionar tudo isso. Então, é o que eu falo para você. Se você souber trabalhar com o tarô, você transforma não só a sua história, como a vida de outras pessoas. Por isso que eu levo o tarô muito a sério. Eu não estou falando para você que não existe uma espiritualidade por meio do tarô, ou que, de repente, você não pode usar dentro da sua prática espiritual. Você pode usar, só que o tarô ele não tem religião. O tarô é a nossa alma trazendo a importância do que é melhor para a gente. Então, se você quiser trazer o tarô para a sua vida, eu garanto para você, e eu falo com muita certeza, você vai ter um amigo para todas as horas que você necessitar tomar uma decisão, ter uma direção e encontrar mais equilíbrio para sua vida.